aqui é o Caduzeira aqui no canal. Galera, esse ano não vai ter mais vídeo no canal até eu conseguir o meu celular. Aí eu vou trazer vídeo aqui no canal pra vocês, só shorts. Mas vai ficar sem vídeo. E o vídeo vai ser com vocês. Vocês que vão escolher. Eu vou fazer uma data de... Eu vou fazer os monstros de 0. Vai ser o top 10. Top 10, ó. Top 10. Top 10. E só pra não chupeta ficar falando no canal. Só pra um chupeta ficar falando na porra do canal. Vou mandar o chupeta. Quem falar, ah, mas Carlos, você que falou os vídeos. Chupeta, calma, nós tá começando um vídeo no canal. Eu tô mesmo sem gravar, né? Então, eu vou trazer um vídeo aqui no canal daqui 2 meses e vai ficar assim, tá? Falou, galera. Então...